paz, hoje é 20 de julho de 2021, terça-feira, e está começando mais um Despertando com a Palavra. Você já viu uma pessoa falar assim, você precisa me ouvir? Você está me ouvindo? Quantas vezes a gente fala isso para os nossos filhos e a gente já ouviu e ouve muito dos nossos pais, não é? Que nós precisamos ouvir a voz dele e obedecer para entender e compreendermos e respeitarmos os nossos pais, os mais velhos, a gente precisa ouvi-los. Mas eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Saiba que é preciso ouvir a voz de Deus, mas missionária como? Saiba que Deus fala conosco, Ele nos revela a sua vontade de várias maneiras. E um dos meios de comunicação que a gente mais usa e que devemos mais usar é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e tem sempre uma mensagem de Deus para nossas vidas. Quando refletimos nela, quando temos uma intimidade com Deus, nós começamos a partir da oração e da leitura da sua palavra. A Bíblia é o como nós a conhecemos, como a palavra de Deus, como bússola do cristão, como palavras de sabedoria milenar, não é? Sabedoria milenar. Então nós devemos usar. Esse é um instrumento para ouvirmos a voz de Deus, um dos instrumentos, também através da oração. Então a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu não busco essa palavra, como eu vou ouvir a voz de Deus? Também através de Jesus, Deus fala conosco através da vida de Jesus. Mas a vida de Jesus e a fala de Jesus também está na Bíblia. Muitos veem sim, missionária, mas as pessoas que fazem revelação, não tem revelação. Toda revelação vem da Bíblia. A revelação, às vezes Deus fala assim diretamente conosco, mas devemos sempre avaliar e analisar qualquer mensagem à luz da Bíblia. Se aquela pessoa, um pastor, uma irmã do círculo de oração, lançou uma revelação, veio com a revelação sobre nossas vidas, mas ela precisa ser confirmada, avaliada, comprovada através da Bíblia. Então nós precisamos aprender sim a ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção. O Senhor fala conosco, nós vamos, lemos a Bíblia, muitas das vezes lemos cansados, sem prestar atenção, sem meditar, e o Senhor está falando conosco que nós não prestamos atenção e não entendemos. Por isso precisamos meditar sempre na sua palavra e pensar nela o tempo todo. Senhor, li aquilo, o pastor, o irmão leu esse versículo, mas o que isso quer dizer? Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a sua voz. Nós precisamos estar com nossos ouvidos, mentes aguçadas para ouvir a palavra de Deus. Em João 8,47 diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Nossa! Veja, se nós não ouvimos, aquele que pertence ouve a Deus. Se não pertence, não ouve. E nós precisamos entender que Deus fala conosco. Você não precisa ser um profeta, um pastor, um missionário. Você não precisa ter visões para poder ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala com você todos os dias, de muitas maneiras. Você só precisa aprender a ouvir a voz dele. Através da Bíblia. Sim, como eu falei em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinar, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos ouvir. E a Bíblia é a principal maneira, a principal instrumento, o principal veículo para que Deus fala conosco.
Todos os dias você precisa encontrar na Bíblia uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia também é a referência para confirmar e entender qualquer mensagem que outra pessoa venha trazer para você como sendo dele. Se não tiver na Bíblia, pense direitinho. Também o Espírito Santo sopra nossos ouvidos, né? E ele nos ajuda a entender melhor a sua palavra, nos ajuda a refletir. E outras pessoas também, como eu falei, são usadas para nos abençoar, para trazer uma mensagem de Deus. Mas toda e qualquer mensagem precisa ser avaliada e passar pelo crivo da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, em nome de Jesus, tente fechar os seus ouvidos para vozes que não sejam de Deus. Tente analisar tudo que chega à sua volta. Muitas pessoas estão ouvindo vozes de todo lado, querem ouvir e saber de tudo, experimentar tudo, buscar tudo. Ficam angustiados, ansiosos, desesperados e confundem suas mentes, querendo ouvir todo e qualquer barulho. Mas silencie todo e qualquer som e se volte para Deus e ouça a voz de Deus na sua vida, e assim você vai encontrar paz e vai poder verdadeiramente se sentir que pertence a Deus, porque todo aquele que pertence a Deus ouve a sua voz e busca intimidade na palavra para sempre estar atento à sua voz. E nós precisamos ouvir, Senhor. Ó Pai, como nós precisamos estar atento à Tua voz. Senhor, nós entendemos e sabemos que a Tua palavra, a Bíblia é a Tua palavra. E para ouvirmos, Senhor Deus, a Tua voz, precisamos ler a Bíblia diariamente. Precisamos buscar um relacionamento estreito com o Senhor, através da intimidade, na oração e buscando sempre a Tua palavra, que é a Bíblia, ler a Tua palavra. Ó Pai, nos ajuda em nome de Jesus a mantermos uma rotina de buscar, Pai, de buscar ouvir a Tua voz. Muitos andam desesperados. Quantas das vezes passamos o dia, Pai, refletindo sobre uma palavra que foi lançada de uma pessoa para nós e aquilo nos machucou, nos maltratou, quando na verdade devemos estar com o nosso coração voltado para a Tua palavra, nossos ouvidos voltados para a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, que é a que importa, que é a que nos transforma, que é a que nos liberta, que é a que nos salva, que é a que nos renova. E nós, ó Deus, perdemos o foco ouvindo vozes, Pai, que não é a Tua. E nos perdemos, ó Deus, do meio do caminho, paralisamos, angustiamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos voltar os nossos olhos e toda a nossa atenção a Ti, a Tua palavra. É o que nós Te pedimos hoje nessa manhã, Pai. Te bendizemos e Te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.